as minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou. E Deus, o Senhor, quem vai lhe dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele, e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus. O Senhor, pois, ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. E aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite, Pai, por estarmos aqui na tua casa, por estarmos aqui, Pai, recebendo mais a tua palavra, Pai. Que o Senhor use da minha vida nessa noite, Pai. Que não seja eu que esteja aqui, Pai, mas que seja o Senhor que esteja trazendo essa palavra, que esteja edificando cada família, cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Nós te entregamos e colocamos tudo em tuas mãos, Pai, pois sabemos que não depende de nós, mas depende totalmente do Senhor, Pai. Que possamos entender, descansar em todos os processos da nossa vida, Senhor, e que o Senhor está à frente, nos guiando no caminho do Senhor, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, nesse mês de julho, né, estamos falando sobre descanso, né? E creio que tem edificado muitas famílias, muitas pessoas durante esse mês, né? É um tema bem profundo, assim, né? E é um tema que acaba ficando um pouco complicado para a gente entender ali no nosso cotidiano, encaixar como a gente vai descansar, né? Porque quando a gente fala de descanso, a gente já pensa em levantar as perninhas ali e ficar de boa, né? Mas não é esse descanso que Deus quer, né? O descanso que Ele deseja que a gente tenha é que a gente descanse e confie nele, né? E para mim, para minha família, eu creio que tem edificado muito, né? Porque nós estamos passando por um processo, né? E por isso acredito eu que Deus tocou meu coração para que eu falasse disso, né? De descansar nos processos de Deus. Até porque estamos num processo, né? No qual fomos abençoados por mais uma bênção na nossa vida, né? Mais uma pequena. E esse tema tem mexido muito lá em casa, na nossa família, comigo, com a Rafa. E temos entendido e temos descansado, porque é dele essa filha, né? Não é nossa, é dele. E nós cremos que tudo está na mão dele, então podemos descansar. E entender o processo de Deus na nossa vida é realmente descansar e deixar que Ele trabalhe, deixar que Deus trabalhe. Compreender que não depende de nós, mas sim da vontade dEle, né? Que é boa, perfeita e agradável. E sempre entender que os sonhos deles, o sonho dele, o plano dele é muito maior do que a gente imagina, do que a gente pensa, né? E nessa passagem de Êxodo, fala do povo de Israel, né? O povo que viveu mais de 400 anos como escravos no Egito, né? E ao sair do Egito, durante a caminhada pelo deserto, eles chegaram ali no deserto de Sim, né? Onde eles começaram a reclamar e murmurar contra Moisés e Arão, né? Porque não tinham comida, não tinha uma provisão ali, né? E podemos ver que mesmo depois da libertação do Egito, após o Senhor livrar ele lá da escravidão, livrar da opressão, livrar eles do povo egípcio que queria matar eles, né?
nós podemos ver que a mentalidade desse povo continuou a mesma. Eles ainda continuavam com pensamentos de escravos, né? E em algumas passagens ali de Êxodo, quando nós pegamos para ler um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, a gente consegue ver o tanto que esse povo reclamava, o tanto que esse povo murmurava com Moisés por não ter comida, por falta de água, pelas dificuldades de atravessar o deserto, né? E pelo medo de morrer, né? Eles tinham muito medo de morrer ali no deserto. Só que, na verdade, eles não estavam reclamando com Moisés e com Arão, né? E com os outros que ajudavam ali Moisés. O povo reclamava, duvidava e não confiava no processo do Senhor, né? No processo que o Senhor tinha colocado eles, né? E eles não acreditavam que Deus ia prover o maná para eles, né? Eles reclamavam ali que não tinham bebida, que não tinham comida. E se formos ver, eles até reclamavam. Eles preferiam viver a morte lá no Egito, tanto que eles falam: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Ou seja, eles clamavam e reclamavam, achando melhor ter sido morto lá no Egito do que ter sido liberto por Deus e estar passando por aquele processo, né? E nesse texto a gente consegue perceber isso, ver isso, né? E eles não confiavam no processo de Deus, né? O Senhor estava libertando eles do deserto, mas eles preferiam a morte do Egito e viver sem a direção de Cristo para a vida deles, né? E o que essas reclamações geraram, né? O que essa falta de confiança trouxe para eles, né? Para o povo israelita. Eles passaram 40 anos caminhando no deserto, né? Para que Deus pudesse ensiná-los, eles, a dependerem do Senhor. E muitos não aprenderam e acabaram não entrando na Terra Prometida também, né? E se formos colocar hoje diante de nós, né? Na nossa atualidade, né? O que essas reclamações, o que essa falta de confiança traz para nós hoje, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, traz uma série de problemas, né? A gente acaba ficando com ansiedade, com medo, preocupação e todos esses pensamentos ruins, né? Que vai martelando a nossa cabeça ali, que vai deixando a gente preocupado, a gente ansioso, e a gente acaba se perdendo, tentando trilhar um caminho que não é o caminho que Deus deseja, e no final a gente acaba batendo cabeça e não vai no caminho certo, que é o caminho do Senhor, né? E tem, nesses pensamentos a gente acaba tentando tomar o controle de Deus, tomar a frente de Deus. Ah, não, Deus, não está acontecendo isso? Passa aqui para mim que eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeitinho aqui, já pensei isso, já pensei aquilo. Quando vê, a gente pensa um milhão de coisas, né? As cabeças tá desse tamanho de tanto que a gente pensa, né? E quando tentamos tomar o controle de Deus, a gente acaba passando por um processo mais longo, mais demorado, né? A gente acaba vivendo um tempo de aprendizado, né? Que quando a gente acaba indo para o nosso caminho, no caminho que não é de Deus, a gente acaba caindo num caminho errado e acaba tentando se martelar ali, tentando sair daquele caminho, mas não busca o conhecimento e o entendimento do Senhor e o que o Senhor quer para a nossa vida. E aí, quando a gente busca esse entendimento, esse conhecimento, essa direção de Cristo, a gente começa a caminhar no caminho que Ele deseja para a nossa vida. E aí eu quero ler com vocês Jeremias 29:11. Vou ler na NTLH. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, por quantas vezes nós nos vemos num processo que parece que não vai ter fim nunca, que não tem data, não tem hora para acabar, parece que vai durar os 40 anos, né? Assim como o povo de Israel, né? Mas isso é aos nossos olhos, né? A gente não vê a solução correta, a gente não vê o que Deus vê, né? O que Deus já tem planejado e colocado na sua vida, né? E
por isso nós temos esses sentimentos de aflição, de preocupação, de ficar cansado e às vezes desejamos voltar a viver o passado, a viver aquilo que já passamos, né? Como por exemplo, se já ter um negócio que não deu certo, que acabou não funcionando, e por esse negócio não ter dado certo, por você não ter colocado Deus na frente desse negócio, e você acaba pensando nesse negócio, né? Meu, se eu tivesse com esse negócio aí até hoje, eu ia estar bem, ia estar tranquilo aí, ia estar andando com o meu carro do ano, ia estar viajando lá com o pastor Guto, lá, pegando umas ondas e tal. Mas quando a gente entende que não é do Senhor, Ele nos mostra o caminho certo. E é natural, é nossa natureza humana a gente reclamar, pensar nas coisas que já passaram. E mesmo inconscientemente, acabamos colocando a culpa em Deus, né? Assim como o povo de Israel reclamava do Senhor, colocando a culpa neles por não ter o alimento, inconscientemente, as nossas reclamações, as nossas aflições colocam Deus à prova, colocam Deus como culpado da nossa atual situação, né? E isso tudo é causado por não confiarmos nele, né? Deixamos de olhar para a cruz, deixamos de olhar para Jesus, deixamos de olhar porque ele fez e começamos só a martelar nossa cabeça no nosso pensamento, né? Nos nossos pensamentos ruins. Mas não temos fé que Deus vai ter uma provisão para nossa casa, vai ter uma provisão para nossa família. Deus já está com tudo isso preparado. Ele só está preparando você durante esse processo. E o que precisamos é crer e descansar nesses processos, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos trazer a provisão que Ele tem para a nossa vida, né? Deus conhece os nossos planos. Por mais que nós imaginamos, nós criamos expectativas, só Ele conhece os nossos planos e os nossos próximos passos. Só Ele conhece o tempo certo de tudo que a gente vai viver aqui na Terra. E Ele deseja que você descanse para que Ele possa trabalhar. Não é você que vai fazer o seu negócio dar certo, não é você que vai carregar o seu casamento, a criação dos seus filhos, todas as cargas que temos no dia a dia, tudo que temos que levar e carregar, não é nós que vamos resolver tudo. E Ele diz que o fardo dele é leve, e Ele quer te dar esse fardo. Ele quer que você carregue o fardo dele, que é um fardo leve, é um jugo suave. É isso que Ele tem para nós. Só molhar o... Amém. E um pouquinho mais à frente, em Êxodo, nós vemos que o Senhor orienta o povo a colher e cozinhar o dobro no 6º dia. Por quê? Porque no 7º dia haveria descanso. E o que o povo fez no 7º dia, né? O povo saiu e foi atrás de comida novamente, né? Mas como o Senhor disse, eles não encontraram nada, porque o Senhor tinha ordenado a eles a fazer o dobro no 6º dia para que eles descansassem. E muitas promessas do nosso futuro dependem da nossa posição de fé hoje. E aí a gente faz aquelas perguntas, né? Estou confiando nos processos de Deus na minha vida? Estou crendo que Ele está me preparando para o melhor? Ou estou preocupado que nada está acontecendo no tempo que eu quero? Estou ficando ansioso, estou ficando preocupado, estou ficando aflito, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo descansar. E precisamos fazer essas perguntas, entender se realmente estamos descansando em Deus. E como falei no início, né, descansar em Deus não é e nem pode se tornar um ato de comodidade, né? Como o pastor fala aqui, devemos descansar, não é a gente botar a nossa redinha lá no pátio, ficar com a perninha esticada, sem fazer nada, só descansando mesmo, dormindo, tirando aquele cochilo. Mas é um ato de fé a gente descansar nele. A gente vai continuar seguindo os caminhos dele, a direção dele.
mas temos que descansar, porque Ele vai prover, Ele vai levantar, Ele vai deixar a sua casa segura, Ele vai proteger os seus filhos, Ele vai cuidar de toda a sua família. Isso você pode ter certeza, amém? E não há nada que possa ser feito por nós, né? Jesus fez o que precisava ser feito na cruz por nós. Quando eu quero ler com vocês Gálatas 5:1. Essa eu vou ler na revista atualizada. O pastor Guto. Tô tomando bastante água porque tá seca a garganta que a gripe pegou. Amém? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então, enquanto o povo era escravo lá no Egito, eles precisavam viver sobre as regras, sobre doutrinações, sobre os mandatos dos reis, né? E quando Deus libertou eles do deserto, colocou ele no deserto, eles só precisavam confiar, eles só precisavam viver a graça do Senhor ali, confiar que Deus ia prover sobre eles, né? E o destino do povo de Israel era Canaã. Era uma terra que manava leite e mel, era uma terra fértil, e era uma terra que era conhecida como a terra prometida. Mas para desfrutar dessa terra e de toda a promessa do Senhor, eles levaram 40 anos, pois eles não confiavam no Senhor. E o mesmo vale para nós hoje, né? Nossa murmuração, nossa falta de fé, nosso coração perverso, a nossa falta de descanso em Deus, tudo isso nos faz viver mais tempo em um lugar de ensino com o Senhor, e não no desfrute com Ele, né? Que é viver a glória de Deus na nossa vida, né? E o povo tinha uma promessa, o povo tinha uma direção, eles tiveram a nuvem, eles tiveram o maná, mas eles não tinham um coração ensinável e confiante que descansasse no processo. E o melhor lugar para aprendermos a descansar é no Senhor. Amém? E durante essa caminhada aí com Cristo, né? Eu sou convertido há 3 anos, né? Eu falo que eu me converti aqui na Ohana, né? Conhecia Cristo antes, mas eu vim me converter mesmo aqui na Ohana, né? Então a Ohana tem 3 anos, eu considero que eu me converti nesses 3 anos, né? E nessa caminhada tem alguns ensinamentos, né? Que eu aprendi com o pastor Guto, bem antes da Ohana existir, né? Já existia no coração de Deus, mas não existia aqui na terra ainda, né? E são 4 tópicos que me ajudam muito nessa caminhada, em todos os processos que eu passei na minha vida, né? Durante esses 3 anos, parece que já foram 40 anos também, porque é processo em cima de processo, né? A gente acha que vai acabar aquilo, mas não, nunca acaba, né? Deus não prometeu que você não vai ter luta, Deus fala pra gente que a gente vai ter luta, que a gente vai ter batalhas, mas temos que confiar neles e descansar nele, porque ele está à frente e ele vai vencer todas essas batalhas. Essa é a promessa dele para a nossa vida, amém? E durante esses 3 anos aí, eu já tive muitos processos, né? Um foi parar de beber, o outro foi a restauração do meu casamento, e sempre pensava nesses 4 tópicos, e eu quero compartilhar com vocês para que eu creio que pode ajudar também mais o próximo, amém? E o primeiro tópico é crer. João 3,16. Vou ler esse na NTLH. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O que Deus fez para nos salvar é suficiente. Assim como ele teve misericórdia do povo de Israel,
que proveu o alimento, a água, a terra prometida para eles. Para nós, ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Ele entregou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, para nos livrar da morte, nos livrar do pecado, para nos dar a salvação eterna, para que possamos viver a eternidade com Cristo Jesus, né? E ele nos deixou apenas a condição de crer no que ele fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. E hoje nos dá a condição de descansar. E quando vivemos isso, vivemos de fé em fé. Como diz lá em Romanos 1,17. Vou ler na NTLH também. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então, quando nós cremos e aceitamos que Cristo é o nosso único Salvador, nós vivemos essa vida eterna, nós somos aceitos por Ele, né? Somos aceitos por Deus. Amém? E o segundo tópico que eu quero trazer é confiar. Eu quero ler com vocês Salmos 125, versículo 1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanecem firmes para sempre. Se confiarmos nele, continuaremos firmes. A nossa confiança estando em Deus, nós vamos estar firmes na rocha que é Deus. Como o pastor já trouxe várias introduções aqui, e é uma introdução que a gente vê, e é muito legal, né? Que até nos ministérios Kids, as professoras fazem bastante, né? Que é construir aquela casinha em cima da areia, né? Colocar uma casinha em cima da areia e colocar uma casinha em cima da rocha, né? Quando a gente constrói nosso alicerce, a nossa casa em cima da rocha, pode cair chuva, pode cair tempestade, que a casa vai se manter firme ali, vai se manter intacta ali. Mas aí quando você joga a água na areia ali, tudo desmorona, tudo cai, né? Então, Cristo é a nossa rocha, né? Então, devemos confiar nele para continuar firme, né? Independente do deserto que estamos passando, da falta, do processo que estamos passando, mas essa confiança só virá com o relacionamento com Deus, buscando a palavra e buscando o conhecimento. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto porque não confiou. E por que eles não confiaram? Porque provavelmente eles não tinham um relacionamento com Deus, né? É meio impossível a gente confiar numa pessoa que a gente conheceu hoje, que a gente conheceu há pouco tempo, uma pessoa que está passando na rua ali, a gente já confiar nessa pessoa, né? É bem impossível isso. É um caso até que, quando a gente conheceu a Lili e o Renê, né? Aqui em Floripa, depois de um ano eles chegaram aqui, mas a gente conheceu eles antes deles virem morar para cá, né? E acho que a gente tinha visto ele 2 vezes aqui em Floripa, né? Mas continuamos conversando ali pelo WhatsApp, a Lili conversava com a Rafa, eu conversava com o Renê, e durante um bom tempo, antes deles virem, a gente foi conversando bastante tempo e criamos uma confiança uns nos outros ali, criamos uma amizade, um relacionamento ali de amizade entre nós, né? E tanto quando eles de fato vieram para cá, eles mandaram a mudança primeiro, e aí eu tinha visto eles 2 vezes, aí quando eu vi, eles, mandei a mudança aí, precisando de ajuda, eu fui o primeiro a estar lá, e eu nem conhecia eles, e eles confiaram a mim mesmo. Eu estava lá com o Fernando, com o cunhado deles, né? Mas mesmo assim eles confiaram na gente. Por quê? Porque a gente criou um vínculo, a gente criou um relacionamento ali, a gente tinha uma amizade, uma confiança um no outro, né? Isso dura até hoje, né? Tanto lá no começo quanto agora nem se fala, né? Eles conhecem tudo da nossa vida, a gente também fala tudo, a gente passa tudo da nossa vida para eles passam tudo da vida deles para a gente, né? Porque foi criado um vínculo de
um relacionamento de confiança, né? Mesma coisa com o Balica, né? Balica, quando chegou aqui, não conhecia ele muito, fomos criando um relacionamento, nos relacionando ali, virando amizade. Hoje é o irmão que aí, quando precisa, já larguei o carro na mão dele, que ele ficou a noite toda com o carro por aí, passeando. Passeando não, né? Tava na prova com a irmã lá, mas graças a Deus deu certo. E esse é o vínculo que Deus quer que a gente tenha com Ele. Um relacionamento de todo coração, de todo amor. E como nós temos esse relacionamento com Cristo, né? Através da palavra, através da Bíblia. Aqui é o melhor lugar para se relacionar com Cristo. Você está lá todo dia de manhã, ir lá, dar uma lida, dar uma pesquisada, dar uma estudada. Às vezes lê um versículo, ora com Deus, conversa com Deus. E ele fala lá em Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Amém? Então aqui, eu tenho até anotado na minha Bíblia, está escrito prioridade. Primeiro lugar na nossa vida, o reino de Deus. Sempre quando nós acordamos, vamos lá buscar Deus, vamos buscar a palavra, mesmo que for dentro do aplicativo lá da Bíblia, tem uma passagem lá, tem um ensinamento de Deus lá. E através desse relacionamento com Cristo que nós vamos criar essa confiança com Ele, amém? E o terceiro, então já falamos o primeiro, que é crer. O segundo, confiar. E o terceiro, declarar. Mateus 6,6. Pode ser na NTLH. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? Então, quando declaramos, nós estamos entregando a Deus as nossas aflições, o que nos aflige, as nossas preocupações. Estamos tirando o fardo das nossas costas, estamos tirando o nosso fardo, entregando para Ele, né? O povo, se olharmos aqui o texto de Êxodo, nós podemos ver que o povo de Israel não parou para orar e entregar a Deus as dificuldades, a falta de comida, a falta de água, mas em Êxodo 17, quando o povo reclamou da sede, Moisés clamou e pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor respondeu: bata na rocha e dela sairá água. E foi o que aconteceu. Quando Moisés viu a dificuldade, viu o povo reclamando, Moisés não recorreu à tua inteligência, o teu achismo, né? Deus, ele parou e orou a Deus. Pediu para Deus para que Deus provesse sobre eles, Deus entregasse água sobre eles para que eles pudessem matar a sede ali no deserto, né? E quando nós paramos para orar em secreto, como fala ali em Mateus, quando fechamos a porta e oramos em secreto, Deus está recebendo a nossa oração, Ele está recebendo de braços abertos, porque é isso que Ele quer da gente, que a gente entregue, que a gente declare a Ele, né? E declarar é usar a fé para afirmar as promessas de Deus em nossa vida, né? E é uma grande diferença entre declarar e reclamar, né? E quando a gente declara, a gente está entregando totalmente a Deus. Pai, eu declaro que vou passar por essa prova, vou passar por esse deserto, Pai, que o Senhor vai me dar vitória, Pai. Declaro que nosso irmão vai receber cura, que nossa família vai continuar seguindo o teu caminho, Pai. Te entrego, Senhor, todas as aflições, todas as preocupações. Pai, te entrego toda a minha vida, a vida dos meus filhos, meu casamento, tudo que eu tenho, Pai. Entrego em suas mãos. Quando a gente faz isso e entrega para Ele, com certeza Ele está recebendo e guardando tudo para Ele e fazendo a obra dele na sua vida, amém? E reclamar é expressar o descontentamento, a murmuração e a frustração
com as circunstâncias, né? E o que isso nos causa, né? Isso acaba nos afastando de Deus, né? Acaba fazendo que nosso pensamento nos sabote, que a gente comece a pensar coisa ruim, comece a pensar outras coisas que não tem a ver com a palavra, não tem a ver com o que Deus tem de promessa para a sua vida, né? E acaba nos afastando de Deus, amém? E o quarto tópico aqui que eu quero trazer para vocês é o nada mais, nada menos, que é o nosso tema do mês, que é o descansar. Então é crer, confiar, descansar, ou declarar e descansar. E aí eu quero ler Mateus 11, 28, 30, nosso texto base desse mês. Isso eu vou ler na NVT, Transformadora, Nova Bíblia Transformadora. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Amém? Então, aqui Deus te convida a descansar. Isso é um convite de Deus para a nossa vida, né? Para que a gente descanse nele, para que a gente entregue o fardo para ele, para que a gente caminhe com o fardo dele que é leve, que o jugo dele que é suave. E Deus deseja que a gente descanse nele para que ele possa agir. Temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. E muitas vezes queremos ajudar Deus, queremos acelerar o processo, queremos passar por cima de Deus, e acaba que nós nos atrapalhamos todos, tentamos carregar aquele fardo pesado, aquele problema, nós temos que resolver. Não, Deus, eu vou resolver isso. Mas Deus não quer que você resolva isso. Deus quer que você entregue para Ele. E Ele vai resolver isso para ti. Ele vai te trazer alívio. Ele vai aliviar o seu coração. Ele tinha um descanso preparado para o povo israelita. Mas eles não creram, eles não confiaram, eles não declararam, e muitos não entraram na terra prometida. Amém? E falando ainda de declarar também, né? Lá no início de tudo, né? Lá em Gênesis 1, no comecinho lá, quando a gente começa a ler, nós vemos que a primeira coisa que Deus faz, Ele declara, haja luz. E houve luz naquele momento, né? Então, quando entregamos, quando confiamos, quando declaramos tudo a Ele, com certeza Ele é fiel, Ele é digno para fazer. Claro que sempre na direção de Deus, não no nosso achismo, né? Às vezes a gente quer algumas coisas, mas se não está no caminho de Deus, Ele vai dar um jeito de tirar isso da sua vida. E temos que entender que é Ele nos livrando, é Ele nos dando um livramento, né? Então, eu espero que esses 4 tópicos também ajudem vocês nessa caminhada, nesse processo, porque é o que me ajuda até hoje, é o que tem ajudado a minha família. Eu tenho até anotadinho aqui no final da minha Bíblia, tenho anotadinho em vários lugares esse crer, confiar, declarar e descansar, porque quando eu olho para tudo isso, eu lembro do que Deus fez por nós lá na cruz, amém? E como comentei lá no início, né, eu e a Rafa estamos passando, e a Lorena, né, estamos passando por esse processo, né? Nós passamos um ano orando pela vida mais de um ano orando pela vida da Annalise, né? Lembro aqui que na oração da manhã de terça-feira, a gente estava aqui de manhã, orava por ela, orava pedindo por ela, e vivemos esse processo de oração, né? Foi um processo longo que tivemos, né? E cremos que nesse processo Deus nos preparou para receber ela, para cuidar dela, para viver esse momento que estamos vivendo hoje. E foi um processo muito importante que passamos na nossa vida, pois entregamos a Ele a vida dela, confiamos a Ele a vida dela. Queríamos, era um desejo do nosso coração, mas antes do nosso coração, Deus já tinha prometido isso pra gente.
bem antes de tudo isso, eu acho. Faz mais de... Faz um tempo. O nome Ana já faz tempo. E veio através do pastor Guto, né? Isso na outra igreja que nós congregávamos antes, né? E hoje estamos vivendo outro processo, né? Que é o processo de crescer a barriga ali, do feto ali dentro, né? Que é um processo legal também, né? E é um processo difícil também, né? Querendo ou não, porque nós temos que correr atrás do quartinho, temos que correr para fazer as coisas, comprar as roupinhas, tal, tudo aquilo. Mas durante todo esse processo, Deus proveu sobre a nossa casa, proveu sobre a nossa família ali, porque nós montamos o quarto dela ali, nós estávamos com um orçamento bem apertadinho ali, muito apertado, e nós conseguimos montar o quarto, fiz um quarto bem legal lá para as meninas, tal, e as roupinhas também, a gente conseguiu comprar tudo, e esse processo das roupinhas foi bem engraçado, né, porque a gente comprou tudo com a irmã dela, que mora na Europa, né. Falei, vamos comprar tudo lá, que é mais baratinho e tal, vamos comprar lá, que fica legal, né. Aí compramos, era para ter chego, não chegou ainda, a Annalise está para nascer, provavelmente chega depois dela nascer, mas amém, Deus sabe de tudo, nós temos que confiar nele. Confesso que fiquei meio aflito, fiquei meio ansioso, ficava toda hora com a Rafaela, amor, manda mensagem lá para a Sônia ia trazer pra gente, né? Infelizmente deu errado lá. O correio lá é diferente do correio daqui, né? Eles só tocam uma vez, se tu não atendeu, tchau. Então quando for comprar coisa na Europa, fiquem sabendo disso. E esse é um processo legal também, né? De se viver, de montar tudo, de preparar tudo para que ela chegue, né? E tá quase chegando já. Acredito que até mês que vem tá aí, em nome de Jesus. E é legal porque Deus sempre lembra, quando a gente para olhar os processos, para olhar o que passamos nesse tempo, né? Deus sempre nos mostra o que a gente pediu, o que a gente... Ele nos lembra, né, dos detalhes, mas você me pediu isso, né? Você me pediu isso lá atrás. Nesse 1 ano de oração que você estava orando, você me pediu por isso. Por que você está preocupado? Por que você está aflito? Por que você não está descansando? Entendeu? Ele mostra isso pra gente todo momento. Todo dia ele mostra isso pra gente, né? E é bom pra gente lembrar, né? E sempre traz a lembrança que a filha é dele. Então, essa filha não é nossa. A gente, quando orava aqui, falava, Senhor, essa filha não é minha, não é da Rafa, essa filha é tua. Essa filha é tua e o Senhor vai cuidar, o Senhor vai prover, o Senhor vai colocar sua mão poderosa sobre ela e vai ser uma bênção. E amém, está sendo uma bênção, né? E desde antes de estar no ventre da Rafa, né, a Annalise já era uma promessa, como eu falei, já era um projeto de Deus e ele só estava preparando a gente e fazendo a gente descansar e curtir esses momentos, né? E tudo que passamos na nossa vida, Deus transforma em aprendizado. Quando olhamos para trás, nós damos risada de tudo, ver quanto Deus é bom, quanto Deus livrou, é uma retrospectiva na nossa vida, né? Eu, quando me converti, aqui, quando iniciou a Ohana aqui, há 3 anos atrás, eu faço parte da diretoria, né? Nós temos um time de conselheiros, diretores aqui, e eu e a Rafa faz parte disso também, né? E quando o pastor me chamou e chamou a Rafa, eu ainda bebia, eu ainda estava vivendo as coisas do mundo, querendo viver as coisas do mundo e as coisas da igreja, né? Porque às vezes a gente quer viver as duas coisas ao mesmo tempo, mas não bate, não faz sentido, né? Com o tempo você vai vendo que não faz sentido, né? E quando eu paro para olhar para tudo, eu falo, meu Deus, cara, como o Senhor me livrou, cada livramento que o Senhor deu na minha vida, quantas vezes aí eu saí com o carro sem enxergar nada, que não lembro nem como chegou em casa, tanto que brigava com a esposa, quase perdeu o casamento, quase perdemos a nossa família, né? A nossa dignidade, acaba ficando a nossa dignidade, né? E quando eu vejo tudo isso que a gente passou, a gente consegue ver só as coisas boas, né?
Só as coisas boas, e é isso que Deus quer que a gente veja nos processos. As coisas boas, porque vai ter os processos, vai ter, todo momento ter o processo, como eu falei. Tivemos o processo de oração, tivemos o processo da gravidez agora, de gerar o feto lá no forninho, e vamos ter o processo da criação. Mas Deus vai estar à frente desse processo. Então nós cremos que vai dar tudo certo em nome de Jesus, assim como nós criamos a Lorena sem recursos novos, com 16, 17 anos, criamos a Lorena até hoje. Hoje você vê, é uma menina que gosta de servir a Deus, ama servir a Deus, ama cantar, sempre que pode estar aqui em cima cantando, louvando. Quando você vai em casa ali, às vezes nós dá umas porradas, né? Dá umas brigadas, nervosa, porque ela tem uma personalidade muito forte, né? Mas é lindo ver ela no banheiro lá, cantando louvor altão, os vizinhos tudo escutando. É muito bom ver o quanto ela ama Cristo, o quanto ela é apaixonada por Cristo, né? E eu creio que essa mesma criação, essa criação que ela está tendo, que ela está recebendo, não vem de nós, né? Não vem da minha natureza humana, mas vem de Cristo, né? Cristo em mim, Cristo na Rafa, fez ela virar o que ela está sendo hoje. Eu creio que ela será uma grande mulher de Deus também, assim como a nossa filhota Annalise. Amém? Então que possamos entender nessa noite que devemos curtir o processo, devemos ver todas as coisas boas nos processos e principalmente descansar no processo, confiar em Deus, porque Ele vai te levar aos lugares corretos, Ele vai te levar à terra prometida, assim como Ele levou o povo de Israel à terra prometida. Claro que muitos ficaram pelo caminho por não confiar, por não descansar, mas Deus quer nos convidar essa noite a descansar nele e crer no processo dele nessa noite, amém? E para finalizar, o time de louvor, se quiser já subir, eu quero ler com vocês Provérbios 3:5. Vou ler esse na NTLH. Time de louvor, Clégio artilheiro, meteu 3 gols sexta-feira. Pode pedir música. Já pede e toca aí já. Fica à vontade. Amém? Então, Provérbios 3:5. Eu acho que antes eu quero até agradecer os irmãos aí, a galera que não veio aí no culto, mas deve estar assistindo aí também. Quem esteve lá foi uma bênção lá sexta-feira. Futebolzinho. Guardei 3 gols também, mas só gravaram 2, né? Aí não entrou no meu DVD. Mas amém. O próximo vai entrar no DVD. Então vamos lá. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Então, Deus está nos ensinando essa noite a confiar, a descansar e reconhecer que Ele tem um plano melhor e maior para a nossa vida, né? Muito além do que pensamos, muito além do que imaginamos. Ao invés de confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria mente, nos nossos próprios pensamentos, no nosso coração enganoso, vamos confiar em Cristo, confiar em Deus, porque as promessas na promessa de Deus é perfeita, é boa, é agradável, é isso que Ele tem para nós. São promessas que não serão promessas de graças, como lemos aqui, que é prosperidade e não desgraça, e é um futuro cheio de esperança. É isso que Deus tem para nós. Amém? Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar de pé, vamos orar, amém? Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.